Olá pessoal, voltei. Tá tudo bem, as crianças estão bem, a árvore tomou um tombinho, mas tá tudo ok. Bem, voltando a falar sobre as restrições, né? No primeiro vídeo eu já falei sobre quais são as reais restrições alimentares aqui que se aplicam aqui no Brasil, que é a restrição para feijão de fava, a restrição para água tônica e a restrição para vinho tinto e corantes artificiais. No caso, existem outros tipos de restrições alimentares, sim, né? Onde se aplicam, onde se entram nas restrições a soja, onde entra a farinha branca, leguminosos, como ervilha, lentilha, Porém, essas restrições não se aplicam aqui no Brasil. Geralmente, quando chega uma mãe com uma lista de restrição, onde ela tem uma lista separada que constam esse tipo de alimentos restritos, eu tenho aquela grande impressão assim, que o médico, não todos, mas algumas mães me chegam com essa dúvida porque a lista dela é diferente. E a impressão que me dá é que esses médicos simplesmente só pesquisaram pela internet. E eu já cansei de falar, né, em vários vídeos eu tô citando que o que acontece, que existem sites americanos sobre deficiência de SSPD, existe site da Associação Italiana de SSPD, de deficiência de SSPD, existe também site da Filipinas, até site chinês eu já encontrei. E o que acontece? Nesses sites, sim, a gente encontra esses zilhões de restrições, porém elas não se aplicam aqui no Brasil. Por quê? Por questão de variante de região. A variante mais severa, né, que é a variante dita do Mediterrâneo, da parte da Europa, ela é uma variante muito mais severa do que a variante que predomina aqui no Brasil. A variante que predomina no Brasil é a dita como mais branda. Pessoal, existem mais de 300 variantes da deficiência de SSPD. Ou seja, são restrições que não se cruzam. Né? Desde a variante branda à variante severa, existem coisas que não se aplicam a uma e a outra. Porque para quem tem a variante branda, ele tem uma certa resistência maior do que quem tem a variante severa. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de enzima um pouco maior, né? Ou às vezes ele tem até atinge um nível normal da enzima, porém ele tem essa oscilação de a enzima diminuir e aumentar, diminuir e aumentar. Então é complicado. E o que acontece? No Brasil a gente não aplica esse tipo de restrição. Então, pessoal, se você recebeu sua lista de restrição e nessa lista de restrição consta soja ou qualquer outra coisa que não se aplica no Brasil, questione com o seu médico. Primeiramente, questione com ele, mas doutor, por quê? Será que esse médico tem uma experiência, algum caso de algum paciente dele que já imunizou com esse tipo de alimento? Tá entendendo? Como a gente tem um exemplo que é o Dr. Sérgio, ele tem uma restrição à parte que ele aconselha os pacientes dele, porque ele já teve casos de suspeita de hemólise por tal alimento, que é o coloral, colorífico. E ele aplica essa restrição para os pacientes dele. Por quê? Porque ele já teve casos de hemólise, que a suspeita foi o coloral, o colorífico. Então, para prevenir, ele pega e orienta os pacientes dele. Porém, não é uma restrição que está na lista da PAI. Então, o que acontece? A gente tem que filtrar muito, e tem que ter um diálogo, tem que conversar. Você não tem que simplesmente ir no consultório, o médico olhar a criança, te deu a lista e tudo bem, vai embora. Não, pessoal, converse com o seu médico. Peça explicações, mas por que, doutor, a tal restrição o senhor está me passando, mas não tem na lista oficial da PAI? Ou não sei, eu tenho lido muito e tenho visto que se aplica lá fora, não se aplica aqui, por que o senhor está me pedindo para restringir? Tá entendendo? Eu acho que tudo tem que haver um diálogo, tem que se entender o porquê que esse médico está restringindo tal coisa. Porque tem coisas que sim, que eu vejo que são restritos lá fora, porém tem coisas que eu vejo pessoas vindo falar como achocolatado e chocolate. Não tem restrição para chocolatado e nem para chocolate. O meu filho mesmo, ele adora, ele é um chocolatrazinho. E não tem restrição para isso.
Então, assim, um conselho e uma dica que eu dou é essa. Primeiro, se essa orientação veio do seu médico, converse com ele, entre em um diálogo com ele, em um bom senso, para que vocês entendam junto o porquê que está sendo restringido. Que pode ser que ele restrinja por ele apenas ter lido mesmo, e por medo, tal, e precaução, ele querer restringir. Ele não está entendendo ainda que não se aplica aqui. Como também pode ser, como o caso como houve com o Dr. Sérgio, pode acontecer dele fazer essa restrição porque algum paciente dele hemolisou, a gente não sabe. Então, assim, primeiramente, o conselho e a dica é, como mãe, converse com o seu médico, nada que um bom diálogo não resolva. Mas, a princípio, eu volto a repetir, as restrições que se aplicam aqui no nosso país é feijão de fava, água tônica, vinho tinto e alimentos com corante artificial. Esses são os alimentos, né, que realmente constam como restritos oficialmente no Brasil. Os outros são restrições de fora e algumas confusões que acabam surgindo e sendo feitas por algumas pessoas. Então, vamos ficar atento, vamos ler, reler tudo que for dito e for passado para você. Eu falo mesmo, não confie nem em mim não, sabe? O que eu falar, vai a fundo, procura, pesquisa, entendendo? Porque eu faço isso. Quantas vezes um médico virou pra mim e falou, olha, Nils, é tal e tal e tal. Eu ia pra internet pra conferir se realmente era verdade. Eu ia assim a fundo, pesquisava assim nos outros sites americanos, site italiano, e tentava entender o que era realmente e o que não era. Então, mesmo eu falo pra vocês, me questionem também, sabe? Será que o que ele está falando é verídico? Será que tem fundamento? Será que não tem? Pesquise, converse com o seu médico, entendendo? Leve as questões pra ele também. Quantas mães viraram pra mim e já falaram, eu conversei com o meu médico e graças a Deus, eu me sinto até bem. Ele falou, poxa, ele disse que você tá correto, você tá no caminho certo e é isso mesmo. Como eu escuto tantas mães falarem que tem ido nas palestras lá em Brasília, e eles têm indicado a página, né, como um suporte para as mães e tal, e nossa, eu fico contente, porque se uma equipe médica que estuda essa deficiência, que orienta, né, que dá palestras sobre a deficiência, está orientando a minha página, está indicando a minha página, eu me sinto até lisonjeada e agradeço a Deus, porque é um sinal de que eu estou indo pelo caminho certo, de que eu estou fazendo correto, porque são médicos, muitos médicos que não só acompanham a página, como temos médicos também no grupo, como o Dr. Sérgio, o Dr. Paulo Iva, a minha hematologista também está lá no grupo, me acompanha. E graças a Deus, sempre quando eu posto alguma coisa, antes de postar, se eu tiver na dúvida, eu corro a um deles, como eu vou muito no Dr. Sérgio. Olha, doutor, tô com dúvida, tal, é isso mesmo? E ele vem e ele confirma, ou não, isso não é. Tá entendendo? Então eu vou lá e tal, e posto ou não posto tal coisa. Então é aquilo, pesquisem bastante, estudem bastante, eu não sou mais que ninguém, eu não entendo mais que ninguém. Eu simplesmente leio, releio tudo que me é dito, tudo que eu encontro, eu tento buscar mais informações sobre tal coisa, se pintou dúvida. E eu digo mesmo pra vocês, vão a fundo, pesquisem mais, porque é algo que só vai beneficiar a vida de vocês e o filho de vocês. Então, é isso, eu desejo um fim de ano maravilhoso pra vocês, que seja